E a gente vai trazer agora um camarada que sabe pouco de futebol, né? Pouco conhecido, né? O Guto Ferreira, eu vou trazer, mas primeiro eu quero só mostrar uma arte aqui que o Natan preparou dos clubes por onde o Guto Ferreira passou. Vou compartilhar minha tela aqui. Hoje vocês estão vendo, quem viu semana passada, eu estava até num outro ambiente. A Mabi hoje está de casa, então um ambiente que ficou disponível, eu vim para cá para a gente ter mais liberdade para conversar. Olha só, Guto Ferreira, clubes. Rodou pouco no futebol brasileiro, hein? Tem pouca história. Internacional lá em 2002, Noroeste, Corinthians do Alagoa, ABC, Mojimirim, Ponte Preta. Nós aqui, jovens, a gente vai lembrar muito dos trabalhos do Guto, principalmente aqui na Ponte, em 2012. Eu, por exemplo, comecei a acompanhar o futebol ali para 2008, 2009. Eu lembro já do Guto Ferreira a partir daqui da Ponte Preta, Figueirense, a Portuguesa em 2013, um ano aí marcante no futebol brasileiro. Chapecoense em 2015, cara, 15, 16 ali, passou pela Chape. Infelizmente, depois disso, tivemos a tragédia do avião da Chapecoense. Bahia em 2016, acho que aqui, não sei se o Guto vai concordar, vai poder falar com a gente, ele ganhou uma projeção nacional muito grande. O Inter em 17, volta para o Bahia, depois da Chapecoense de novo. Tem um trabalho espetacular no Ceará em 2023. No Goiás também em 2022, gostava do time que o Guto usava, aquele 4-3-3 no Goiás, não sei se ele vai concordar comigo, concordar não, né? Não sei se eu fiz a análise correta. O Coritiba 2023 e o Sport por último em 2024. Salvou o Coxa do rebaixamento. Exatamente, né? Salvou o Coxa do rebaixamento, salvou muito torcedor aí no futebol brasileiro, o nosso querido Guto Ferreira. Então agora vou trazer aqui com a gente o Guto, a estrela do Firula de hoje, Guto Ferreira. Seja muito bem-vindo, Guto. Obrigado pela participação com a gente aqui no Firula. Boa tarde a todos, boa tarde a quem está em casa assistindo, né? Você falou a estrela, talvez seja o círculo, né? Talvez para uma bolinha do que para a estrela. A gente já viu que a resenha hoje vai ser boa, tá? O Guto é muito bom de resenha. Já assisti várias entrevistas, Guto. Sim. Então, antes da gente começar mesmo a conversar, assim, primeiro que é uma conversa mais do que uma entrevista, mas eu quero te agradecer mesmo por topar falar com a gente. Você que estava lá no Mineirão, assistindo ao jogo do Cruzeiro, chegou a assistir o jogo do América. Eu quero até começar te perguntando sobre isso. Mas primeiro, obrigado por topar participar com a gente do Firula, que é um programa novo aqui no Tempo Esportes. A gente tem a gente tem aqui uma premissa no Firula, que é conversar sobre futebol de uma forma leve, bem-humorada, mas sempre conversando sobre aspectos do futebol que geralmente não conversam nos programas esportivos, como, por exemplo, a análise tática, de uma maneira mais popular, mais perto do público e sempre interagindo com o chat. Então, a turma que está no chat pode mandar pergunta para o Guto Ferreira. A gente vai continuar trazendo informações sobre Leonardo Jardim, análise do Leonardo Jardim, mas, claro, também com o Guto Ferreira de maneira exclusiva. Então, Guto, obrigado por participar com a gente. E já fala com a gente aí, por favor, como que foi essa de assistir no Mineirão, o jogo do Cruzeiro no meio da torcida? Bem-vindo. Foi muito legal. Eu sempre tive esse hábito, né? Desde o Inter, lá atrás, quando eu subo para o profissional do Inter para ser auxiliar, na época com o professor João Paulo Medina, no comando técnico-tático, né, do trabalho do Inter. Ali começa as comissões técnicas multidisciplinares. Até então, as comissões técnicas do Brasil, acho que não tinha nem auxiliar técnico. Era o treinador, preparador físico, preparador de goleiro. Inclusive, no início do trabalho, questionamentos, tem gente demais dentro do campo. E aí, o trabalho dentro do país foi crescendo, né? O pessoal foi sentindo que esses profissionais que estavam ali agregando ao trabalho traziam muita qualidade ao trabalho, né? E ajudavam as equipes a evoluir. E eu viajava muito como auxiliar técnico, fazia o trabalho de campo durante a semana e revezava com o outro auxiliar. Um dia era um no campo e o outro viajava, e aí vice-versa. E assistindo dos mais variados pontos, tem histórias assim, bem interessantes no meio da galera, por exemplo, no Uruguai, assistindo um jogo em pé, no meio da torcida do Nacional, vendo o Cerro, que seria o futuro
adversário do Inter na Libertadores, a torcida pulando e você tendo que pular junto, com o caderninho na mão e escrevendo as táticas do adversário. Imagina a cena. Nos mais variados ângulos, né? E quando você vai para dentro do campo e engata a sequência que a gente teve a felicidade de ter na nossa carreira, no retorno ao campo em 2011, a gente praticamente, o máximo que ficou parado foi 2 meses, né? Então, todas essas informações que você teve, o futebol é dinâmico, ele vai passando, as gerações vão passando e você tem a necessidade de estar observando novos jogadores. As táticas, você assistir só na TV, tudo bem, mas o campo ele te mostra muita coisa, né? Novos jogadores que você observa também. E aí, esse ano, sempre que eu estou parado na minha cidade ou na região ali, eu sempre vou assistir jogos. E esse ano eu falei, não, eu vou assistir desde a Copa São Paulo, a hora que começar os estaduais, eu vou assistir a 3, a 2, a 1, e já estava fazendo isso em São Paulo. Aí eu vim para casa do meu filho aqui em Belo Horizonte, ele veio estudar, se formou, acabou ficando por aqui para trabalhar, e nós viemos aqui, eu e a minha esposa, e eu falei, vou assistir jogos do Campeonato Mineiro, né? Já fui a 3 jogos, fui ao clássico do Atlético contra o América, fui assistir Betim e América e fui assistir o Cruzeiro. Vai assistir o clássico semana que vem? Em local mais privilegiado, talvez não tenha tido repercussão por causa disso. Aí quando você está no meio do torcedor, acaba tendo repercussão. Mas nada demais, cara, nada demais, até porque eu sou do meio do povo. A minha família é uma família de classe média baixa, de operário, então é um prazer enorme estar assistindo da onde a gente estava assistindo e se precisar estar no meio do torcedor. Na partida da Copa São Paulo, Palmeiras e Audax, eu estava no meio da torcida do Palmeiras. Não tem problema, não tem problema. Perfeito, Guto. E você tem planos de assistir o clássico semana que vem também? Então, vai depender muito das questões que nós viemos ajustar aqui, estarem resolvidas ou não, né? Eu devo assistir o jogo de hoje, tenho interesse em assistir o jogo de amanhã, o final de semana ainda não programei, vamos ver o que vai acontecer, e se eu vou estar na outra semana, e vamos ver. Se eu estiver, com certeza, vou procurar ir. Bacana. Antes de passar para o Natan fazer uma pergunta, o Marlúcio mandou aqui, Guto Ferreira é show, quando morava em Campinas via os jogos da Ponte, e aí o doutor Lau aqui, respeito muito o senhor Guto, muita história no futebol brasileiro. Tá aí, turma, deixa aí a pergunta que você quer saber sobre o Guto. O Renan já mandou aqui, Guto, o apelido que ganhou o carinho de todo mundo, Gordiola é brabo. Ô, Natan, o que você quer trazer para o Guto aí para a gente conversar sobre futebol? Ô, Guto, obrigado aí por estar aí com a gente. Queria agradecer também a audiência, batemos 100 likes, vamos aí. Galera, vamos lá. Mais de 200 pessoas simultâneas com a gente. Mas, Guto, eu queria tocar num assunto aqui que ele engloba o futebol brasileiro em geral, que é sobre a continuidade de trabalho. Você rodou muitos clubes, a gente viu aí na nossa arte, e o seu trabalho mais longo foi lá no Ceará, se não me engano, pode me corrigir se eu estiver errado, 17 meses. 2 finais de Copa do Nordeste, ganhou uma. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho lá no Ceará, esse que foi o maior da sua carreira em tempo, e como é que você enxerga essa dança das cadeiras do técnico, essa falta de paciência aqui no futebol brasileiro. Pode-se até dizer que ocorreu um pouco isso com o Fernando Diniz, né, que ficou pouco tempo no Cruzeiro. O trabalho do Ceará foi muito legal, né? Eu acho que ele pôde alcançar essa dimensão porque o Ceará foi um dos times que começou primeiro no meio da pandemia. Eu acho que no Ceará foi liberado o retorno, acho que 1 mês e meio, talvez até 2 meses antes do reinício da competição.
Então, nós tivemos condições de pegar um plantel e equilibrar as valências físicas do plantel, tirar o plantel de um nível de preparação física e subir de platô, subir de nível, né? Melhorando o nível de força e trabalhando a parte técnica e tática, mesmo não tendo jogos para ter os testes de fogo, né? Mas trabalhando toda a mecânica de jogo em cima das características dos jogadores que a gente tinha. E isso, quando a gente começa a jogar, a gente começa a obter resultados e os resultados vão fortalecendo aquilo que foi feito antes, né? Vai selando aquilo que vai sendo feito, né? Aí a equipe vai ganhando confiança, né? E acaba que a gente consegue terminar a competição do Brasileiro após o título invicto da Copa do Nordeste, com a melhor campanha do Ceará na história dos pontos corridos, né? O Ceará nunca tinha alcançado, por incrível que pareça, 11º lugar. E eu sou demitido no ano seguinte, em 8º. Né? A gente estava com uma campanha ainda melhor. Mas o rival estava em 4º. E, por característica, até agora há pouco, eu estava vendo uma matéria do Nottingham Forest, em 3º lugar na Premier League, jogando um futebol de transição rápida, que, anotem o que eu vou falar aqui. Opa! A parte do Guardiola foi um momento muito importante, porque o futebol apoiado, de pé em pé, naquele momento trouxe alguns desequilíbrios, não só da parte técnica, mas o controle de bola fazia com que as outras equipes, não adaptadas à maneira que o Barcelona jogava, tivesse um desgaste muito acentuado e não suportavam, a nível de resistência muscular, correr atrás do Barcelona. O Santos, na final, por exemplo, o segundo e terceiro gol do Barcelona, o Barcelona parecia que estava entrando na área do Santos e estava todo mundo parado, estático. Por quê? Porque já estava desgastado a ponto de correr atrás e não conseguia achar o equilíbrio da marcação. Só que, com o tempo, os clubes foram descobrindo como marcar, né? E isso foi trazendo novamente uma situação de dificuldade para o Barcelona, que teve que evoluir. O próprio Guardiola, nos outros clubes, ele foi mudando a maneira dele, não tão tic-tac, né? Tic-tac, não tão tic-tac, com o futebol apoiado, com o futebol propositivo, mas também dando valor às transições, né? Mas o futebol, no futuro, ele vai ser muito semelhante ao handebol, onde você vai ter, em determinados momentos, que ter a proposição, e uma proposição de qualidade para entrar, para finalizar, e que não permita, na perda da bola, a transição do adversário, que na transição do adversário ele vai encontrar o espaço que ele precisa para chegar de forma mais rápida e mais fácil no gol adversário, tendo a possibilidade de marcar. As equipes que tiverem a transição mais qualificada, e foi o forte da equipe do Ceará em 2021, ao final, estatisticamente comprovado, nós éramos a equipe que, ao recuperar a bola, fazíamos gol com menos toque na bola e mais rápido, de forma mais rápida. A gente chegou a fazer gols em 6 segundos após a retomada. Jogava muito aquele Ceará. E era um time que não tinha tanto essa qualidade da proposição, mas tinha uma marcação muito forte, agressiva, e na recuperação era muito ágil, muito rápido. Isso foi o forte do Ceará. Então, o que eu tenho para dizer hoje, em nível de futuro, é para estar muito atento. Lá na frente vocês vão ver que o futebol vai chegar nisso que eu estou falando, que é o basquete, né? Às vezes, o basquete muda um pouco por causa do arremesso de 3 pontos, né? Mas a transição é chave dentro do basquete também.
Acho uma aspa muito forte, inclusive o futebol mais perto do handebol, do basquete, né? Inclusive a gente imagina muito isso, né? Agora que o Guto falando, a gente imagina tanto como os técnicos estão mudando os estilos, né? E variando, principalmente dentro dessa questão do time que propõe mais o jogo, depois tem um time que joga mais nas transições, como aquele Ceará que você treinou, né, Guto? Mabi, você tem uma pergunta? O chat já está até mandando muitas perguntas interessantes aqui também. Deixa eu fazer uma pergunta para o Guto, até de um tema do Firula, que nós discutimos, Guto, sobre os campeonatos estaduais. Nós cravamos aqui todos os campeões, nos comprometemos. E aí o Rogério Ceni deu até uma entrevista, né, esses dias, depois do Bavi, né, falando que ninguém quer jogar o campeonato baiano, enfim, ele reclamou da arbitragem, falou um pouco do campo, enfim. E a gente fala muito dos investimentos, né, que as federações fazem nos campeonatos estaduais, e eu queria que você fizesse um pouco uma análise, assim, você que está assistindo um pouco o Campeonato Mineiro, que você falasse um pouquinho dos jogos dos estaduais que você já acompanhou, e da falta de investimento mesmo em alguns estaduais, e como que isso prejudica os times. A gente tem aí Campeonato Carioca, que não tem premiação, Campeonato Baiano, que não tem VAR, só tem VAR na semifinal. Então, assim, de alguns detalhes que precisam ser ajustados, uma questão estrutural mesmo, para que, de fato, os jogadores queiram jogar esses estaduais, porque, assim, você tem jogadores que machucam seriamente. A gente teve o João Marcelo aí, que lesionou agora aqui no Cruzeiro, que vai ter que passar por cirurgia, enfim. O que você acha que falta, além dessa questão estrutural mesmo? Primeira coisa que eu acho que falta, né? Eu estava vendo vocês falarem, bom, porque o Leonardo Jardim vai ter possibilidade de fazer isso, de fazer aquilo. Vai ter mesmo. O nosso calendário permite isso. As equipes na Europa, as que jogam mais, estão chegando a 66 partidas. E estão reclamando. Com 66 partidas, uma das equipes que mais joga, que é o Real Madrid, está tendo um hospital, né, de jogadores e tendo dificuldade na sequência das competições. No Brasil, o problema dos estaduais, e eu sou a favor do estadual, mas talvez não da maneira que ele é feito. Né? Porque é dali que surgem muitas peças, muitos jogadores. Eu acho que ele impulsiona muita coisa. Culturalmente, foi o início de tudo, quando se tinha dificuldade das logísticas, eram os estaduais que eram valiosos. Por outro lado, o estadual, ele permite, culturalmente, o resultado, pelo menos a um clube do estado, de começar o ano em alta. E o torcedor, principalmente o torcedor brasileiro, se não ganhar alguma coisa no ano, não valeu a pena. Ele tem a necessidade de bater no peito e falar: sou campeão. E o estadual proporciona isso. Já começa com o pé direito, né, Guto? Agora, por outro lado, o estadual, ele tem que achatar o brasileiro, né? E ele tira a possibilidade de você trabalhar a melhoria da condição física, técnica e tática, e principalmente a recuperação do atleta. Então, alguma coisa tem que ser feita. A elevação do número de jogadores no plantel, só que se o jogador... É muito difícil você formar 11. Depois as equipes que têm um pouco mais de dinheiro conseguem ter ali 17, 18 que rodam entre si, dependendo do estágio que está, sem um decréscimo tão grande da capacidade da equipe. Imagina você tendo necessidade de ter 26, 27, 28, e quando acaba determinado ponto, você administrar, porque em determinado momento não vai ter espaço para esses jogadores. E todo mundo quer jogar, todo mundo tem necessidade de aparecer, né? De crescer profissionalmente. Para crescer precisa jogar. Não adianta só ficar treinando que você não melhora a sua condição.
Você não ganha ritmo, você não aparece, você não jogando, você não eleva a sua confiança, não demonstra a sua capacidade. Então, acho que o principal problema, primeiro, é achar datas. Depois, muitos dos estaduais, eu joguei nos mais variados estados, precisam melhorar a qualidade dos gramados. O futebol é um dos poucos esportes que tem muitos pontos que nivelam o jogo. A qualidade do gramado, iluminação, muitas vezes, aonde está montado a característica do campo, venta muito e aí interfere diretamente, a equipe local sabe jogar e a equipe adversária não sabe jogar quando o campo é aberto, quando o estádio é aberto. Numa arena é mais difícil de acontecer isso, porque as arquibancadas protegem a entrada desse vento, né? E, então, são muitos fatores, né? A sequência da logística, às vezes a equipe vem de uma viagem de 8 horas, 10 horas, e vai jogar contra uma equipe que folgou na tabela ou jogou em casa e o próximo jogo é muito perto, então ela vem descansada contra uma equipe extenuada pela logística. Isso interfere direto no resultado da partida. E nós queremos que a equipe ganhe todos os jogos, né? Um dos grandes trabalhos do Leonardo vai ser descobrir como ele vai administrar essa experiência que não é uma experiência que ele teve ainda. Talvez na França ele teve mais próximo disso, mas não foi exatamente igual. E ele jogou da maneira que nós jogamos em alguns momentos. Porque o Brasil é um país continental. É um país muito próximo do tamanho da Europa, né? Então, o Campeonato Brasileiro, em termos de logística, nivela com o quê? Com a Champions League. Só que quantos jogos um time que chega próximo da final da Champions League joga quantas partidas? Jogam 6, 7, né? Então. E o Brasil só joga 19. Desses 19, quantos com deslocamentos longos? Esse ano, por exemplo, uma equipe mais do Sul-Sudeste vai 5 vezes para o Nordeste. Então, indo para o Nordeste, no mínimo 2 horas de avião. Só que não são 2 horas de avião só. Existe o tempo de chegada no aeroporto, existe depois o tempo de saída, aí você acumula, vai dar 4 horas de viagem ou mais. Sim. E o tempo todo mudança de clima. Você sai muitas vezes do frio, vai para o calor. Ou do calor, vai para o frio. Então, são muitos fatores que interferem diretamente num ponto que é primordial para o desempenho do atleta, que é a recuperação. E você falou, Guto, do calendário, né? Muitos técnicos estrangeiros que vêm aqui para o Brasil, muitos deles citam, num primeiro momento, a principal dificuldade é a questão do calendário, né? E acho que quando você fala sobre essa principal dificuldade para o Léo Jardim, da visão de um técnico que está aqui no Brasil há tanto tempo e que entende desse calendário, acho que é um assunto que se faz muito pertinente mesmo, justamente porque, como eu disse, vindo de você, que é um técnico que entende tanto esse calendário, apontar para esse grande problema no futebol brasileiro, que essa talvez seja uma grande dificuldade para o Leonardo Jardim, né? Porque imagina um técnico como ele quer chegar, quer fazer muito, a gente mesmo, como você falou, estava falando das possibilidades que ele pode fazer no Cruzeiro, mas é isso que você fez, essa pergunta que você fez é fundamental, né? Ele vai ter tempo para fazer isso? Com tantos jogos, né? Para recuperar a cada 3 dias tem um jogo. Tem a questão da periodização tática hoje, né, dos técnicos portugueses, mas será que isso vai ser suficiente para recuperar todo mundo? E até dentro disso que eu queria te fazer uma pergunta. A tática também é muito relativa, né? Uhum. A periodização tática é muito boa dentro da cultura portuguesa. Sim. Ou então dentro de um determinado nível de futebol.
né? Só para quem... eu estou falando isso? Porque dentro da formação brasileira, as equipes de base começaram a adotar a periodização tática e deixaram de trabalhar de maneira mais enfática a técnica. Deixaram de trabalhar exercícios analíticos, que sempre foram um dos principais fatores de evolução e de amostragem daquilo que o brasileiro tem de melhor, que é a técnica. De evolução da técnica. Perfeito. Porque a periodização tática não usa, não coloca como primordial, né? Só que eles começam a trabalhar os jogadores lá, o jogador que chega, em tudo quanto é lado, ele começou dentro da escolinha com 5, 6 anos de idade, ele já está executando uma série de coisas, de fundamentos que vai progredindo. Aqui não, aqui nós pegamos jogadores que jogavam a bola empiricamente, autodidata, não sei aonde. Ou na praia, ou na roça, ou não sei o quê, nos mais diferentes tipos de piso, de clima, só que ninguém determinando a técnica acabava sendo absorvida pela repetição dos movimentos que ele fazia. Sim. E aí você tem que pegar ele e adaptá-lo ao futebol moderno. Então você precisa desenvolver alguns padrões de movimentos para incluí-lo da melhor maneira possível dentro do futebol moderno, para que, a partir daí, ele use aquilo que ele tinha de melhor, em termos do talento de drible, de finta, de visão, que ele executava lá na roça, lá na praia, muitas vezes de pé descalço, né? Porque o pé descalço tem o tato, e o tato facilita a assimilação da técnica. Hoje, o menino com 5 anos de idade já está calçado. Aí, esse desenvolvimento do tato não é absorvido da maneira que teria que ser absorvido, né? E isso influencia de forma direta no jogo. Perfeito, Guto. Acho que essa explicação, né, só para quem está acompanhando no chat não sabe, a periodização tática surgiu lá no Portugal, enfim, é um método aí de treinamento que o objetivo é mesclar a parte física com a parte técnica. Então, meio que você treina sempre com bola, né? Por que o jogador tem que correr em volta do campo? Se no jogo ele não vai ficar correndo em volta do campo, tem que colocar a bola no meio disso. Então, é tentar fazer o treino físico ao mesmo tempo que você está fazendo um treino tático, né? E acho que essa resposta do Guto é fantástica, né? Sobre como o futebol brasileiro é totalmente diferente do resto do mundo. Então, realmente, o Leonardo Jardim vai ter um grande desafio pela frente. Pode falar. Em relação à periodização tática, deixando muito claro, ela não é certa ou errada. Ela tem pontos muito importantes dentro do aproveitamento por nós. Mas ela não pode ser exata. Nós não podemos deixar de lado coisas que sempre nós fizemos muito bem para seguir à risca essa metodologia que não é culturalmente a nossa. Perfeito. O Guto, tem muita gente já mandando mensagens no chat aqui para você. A turma, deixa eu ver aqui, ó. O Breno Machado perguntou sobre os estaduais, o Guto falou, né, sobre o que tem que melhorar. Tem uma pergunta muito boa do Lúcio aqui, mas antes de fazer sua pergunta, Lúcio, eu quero fazer uma outra pergunta que o Diego Magalhães me mandou, meu amigo Diego, um abraço para o Diego, e o Saulo mandou aqui também. Além do Saulo, teve mais um, se eu não me engano, ó, o Alan mandou aqui, ó. Queria ter visto o Guto sendo técnico do Cruzeiro. Será que alguma vez o Cruzeiro fez sondagem? Então, eu queria te perguntar, Guto, sobre os times aqui de Minas. Você é um técnico que já rodou muito o Brasil, mas não treinou nenhum, né, pelo menos dos 3 grandes aqui de BH, né? Teve 2 clubes de BH, o América em determinado momento, mas eu estava no Ceará nessa época, né? E antes de ir para o Ceará, quando eu saí do esporte, eu já tinha trabalhado com o Ocimar Bolicenho na Ponte, e o Ocimar fez um convite, mas no momento de efetivação houve uma mudança de planos e eles foram atrás do Anderson. Aí o Anderson veio para o Cruzeiro e eu fui para o Ceará no lugar do Anderson. Foram os 2 momentos aí que isso aconteceu. O Ocimar chegou a ser dirigente no Cruzeiro, né? Para quem não conhece o Ocimar aí. E em relação aos estaduais, cara, a primeira coisa é que
os clubes grandes não podem pagar a conta dos pequenos. Precisa se achar uma maneira de classificação até se chegar a uma adaptação de calendário que permita quem vai jogar contra aqueles que estão no mais alto nível não pode ser uma quantidade muito grande, tem que ser uma quantidade mais seletiva. E esse alcance dessa condição tem que permitir para esses que chegaram nessa condição mais seletiva ter opções de evoluir em termos de tamanho de competições, de nível de competições que eles vão jogar, que são as competições nacionais. Outra coisa, os clubes precisam ter condição de ter um calendário anual. Perfeito. Como fazer isso? Quais são as descobertas? Quando você só dá ênfase ao estadual, por causa... Então, o assunto só fica ali. Uhum. Eu acho que os departamentos de marketing das federações precisam descobrir de que maneira incentivar as competições, de maneira a criar competições que tragam ao torcedor, que é o responsável pelo financiamento dessas equipes, né? É o dinheiro do torcedor que vai financiar isso, né? Condições dessas equipes primeiro se manterem e depois evoluírem. Então, eu acho que começa por aí tudo. E aí, não adianta, se você tem 50 datas para jogar um futebol de qualidade, não adianta você botar 70, vai cair o nível da competição. Uhum. Não tem como. E aí você vai correr o risco de regredir na qualidade, primeiro da sua competição, depois dos seus jogadores, né? E se você regride nisso, você também regride na assistência dos torcedores, no interesse do torcedor. O torcedor também quer jogo de qualidade. Ô, Guto, eu acho que você é um cara que entende muito do tema estadual, né? O Márcio, seu assessor, até mandou aqui pra gente. Você foi campeão gaúcho, catarinense, baiano e pernambucano. E quando você traz esse grande problema do calendário, como eu disse antes, torna esse assunto ainda mais pertinente. A gente tem duas perguntas muito boas no chat que eu queria te fazer. Tem aqui a do... Só antes, o Sander mandou um recado aqui para você, falando que é fã desde sua entrevista para o Futeboteco. O Vanderlei mandou aqui também. Grande Guto, todo respeito, o senhor é muito bom. O Lúcio aqui perguntou, sobre o calendário, você respondeu muito bem, né, sobre esse grande problema no futebol brasileiro. E aí tem duas perguntas aqui do Coutinho e do Vanderlei. Vou trazer a do Vanderlei primeiro, que falou todo respeito aqui ao Guto. A pergunta do Vanderlei é a seguinte, Guto: o que você acha referente aos técnicos estrangeiros que estão vindo para o Brasil? Se os técnicos brasileiros estão ultrapassados. Até virou moda dizer que técnico brasileiro está ultrapassado, né? O que eu discordo. Mas a gente pode até dar o exemplo do Sport, que você saiu do Sport hoje, o Pepa, o português que está lá no Sport. No Cruzeiro, o Leonardo Jardim chegando, sendo anunciado hoje, é venezuelano, português também, né, da escola portuguesa, e quem saiu foi Fernando Diniz. O que você acha sobre, nos últimos anos, os técnicos estrangeiros, principalmente os portugueses, estarem tão presentes assim no futebol brasileiro? Antes de responder isso, só deixando bem claro que treinador nenhum, seja estrangeiro, seja brasileiro, tem a varinha de condão, que bateu a varinha já resolve tudo, tá? Perfeito. Infelizmente, a cultura nossa é a cultura do resultado, e eu cansei de assumir as mais variadas equipes um dia antes, ir para o jogo no dia seguinte e ser cobrado como se estivesse há 2 anos no comando da equipe. Devido à grandeza do clube, a exigência que está ganhando, ou então há divergências políticas, né, influências políticas que acontecem também. O futebol não deixa de estar à margem da política, muito pelo contrário. Muitas vezes a política clubística ela está diretamente interferindo na vida do clube.
Principalmente nos que não são mas SAF, né? a questão dos treinadores, primeiro, o fato de ser estrangeiro não diz se ele é bom ou se ele é ruim. Nesses anos todos aqui que nós estamos tendo destaque, né, de alguns estrangeiros, mas quantos vieram e quantos tiveram destaque? Perfeito. Um dos treinadores mais caros da história do Galo, do Santos, eu particularmente acho que não teve resultado nenhum. Porque gastar o que ele gastou e ter os resultados que ele teve... Sampaoli? E, olha, concordo. Teoricamente, tem ideias fantásticas. Não conquistou o que conquistou à toa. Sim. O que levou ele a não obter os resultados, aí são outros 500 que eu também não sei dizer. Né? O que eu estou falando é por causa da comparação com treinadores brasileiros. O Cuca, por exemplo, com bem menos, tanto no Santos quanto no Atlético, chegou à final da Libertadores com um grupo extremamente jovem, no Santos, e foi campeão brasileiro com o Atlético. Pós-São Paulo. Perfeito. Então, nós estamos super valorizando os estrangeiros e negligenciando os brasileiros. A gente não pode esquecer, o ano passado, o Diniz foi campeão da Libertadores. Mas o que aconteceu aqui no Cruzeiro? É que o estilo de trabalho e de jogo do Diniz demanda tempo. Sobre isso eu queria te perguntar mesmo, Guto. O que você acha do Diniz mesmo? Demanda tempo. Né? A minha passagem pelo esporte, não dá nem para dizer que eu passei. 5 jogos. Relâmpago. É possível fazer em 5 jogos sem ter tempo para desenvolver o trabalho. E no momento que muitas vezes isso acontece, você tem um elenco um tanto justo, e aí você deixa de ter resultados naquele momento, porque uma ou outra peça que era primordial para o equilíbrio da equipe não está presente. E o que você tem não consegue suprir a altura. Isso acontece. Você vai expor aquele que vai entrar? De maneira alguma. Você tem que valorizá-lo, dar moral, né, para que ele possa, no melhor dele, conseguir desempenhar aquilo que você espera, né, e jamais expor. Então, tudo isso faz parte do trabalho do treinador. Então, antes de a gente ficar com rótulos, né, que o brasileiro, principalmente, é cultural colocar, a gente brinca, né, colocar a plaquinha no pé, né? O que é plaquinha no pé? Você vai, por exemplo, num jardim botânico, no pé da árvore está lá a plaquinha, né? Árvore tal, vida tal, tempo de vida, não sei o que lá. É isso aí, eles colocam no menor resultado, né, o mais rápido resultado possível, bota uma plaquinha no teu pé. Esse aqui é tal coisa. Da onde tiraram isso, ninguém sabe. Um lá diz que foi uma coisa momentânea, e isso estão fazendo com os treinadores brasileiros. Mas por que os treinadores brasileiros saem rápido e os estrangeiros não saem? Condições contratuais, valores de multa, que muitas e muitas vezes o treinador brasileiro não tem condição de colocá-las no nível dos estrangeiros, né? Que se o salário é mais alto, consegue trabalhar. O salário mais alto, mas as multas também muito mais altas, né? E quem vai contratar um treinador estrangeiro, uma coisa é certa. Ele tem bala, ele tem dinheiro, porque o treinador vai exigir contratações. Contratações que nós, muitas vezes, chegamos na equipe e não conseguimos. Ô Guto, perfeita, acho que uma análise que nós mesmos, a gente está aqui
acompanhando o futebol sempre. Essa troca é muito interessante, ainda mais você que já conquistou tanto no futebol, e falar sobre essa presença dos técnicos estrangeiros de uma maneira tão profissional assim. É negativa, tá? Perfeito. Não é negativa. Uhum. O que eu estou colocando é mais a cultura de como é avaliado dentro do mesmo saco todos os treinadores brasileiros e dentro do mesmo saco todos os treinadores estrangeiros. E até dentro disso, Guto, eu vou fazer uma outra pergunta do chat, depois a Mabi e o Natan vão conversar com você também, fazer uma pergunta também. O Coutinho mandou aqui, e aí esticando, perguntando também já sobre Fernando Diniz, que você falou do Diniz. O Coutinho perguntou aqui, um treinador deve seguir à risca suas convicções ou tem que adaptá-las em relação ao seu elenco? Eu sei que você, Guto, é um técnico que já variou o esquema tático aí em vários clubes. Você já chegou a dizer em entrevista que não tem um estilo bem definido. Então eu quero te perguntar dentro disso, o que você acha sobre isso? E se você acha que o Diniz, talvez o principal erro dele seja não mudar mesmo e não variar muitas vezes o estilo de jogo dele, independente do time que ele esteja. A primeira coisa é que, desculpe, você está colocando o Diniz um rótulo. Sim. Se você visse como jogava o Diniz há 6, 7 anos atrás e como ele joga hoje, você entendeu o que eu estou falando e você vai falar, olha, estou cometendo um erro. Sim. Ele já mudou muito em relação ao estilo de trabalho dele. Tá? Então, eu começo a responder por aí, em relação ao Diniz. Eu acho que isso é a principal resposta, né? Ele não é exatamente isso. Depois, a outra pergunta que estava embutida... Ele perguntou se, dentro disso, né, se os técnicos... Se você acha que o técnico tem que variar conforme cada time que ele jogar, de acordo com os jogadores, ou se ele deve seguir à risca todas as suas convicções, modelo de jogo. Quanto à questão de convicções, né, se ele chegar para trabalhar no lugar que ele não tem as peças, e ele não mudar em relação ao modelo de trabalho dele, fatalmente ele vai estar no risco do insucesso. Não tem por onde fugir. Né? Se tem que ser servido batata frita e todo mundo aparece com cenoura, não adianta fritar cenoura que não vai dar resultado. Não tem como. Você tem que ter jogo de cintura, né? Para que você possa tirar o melhor. Né? Agora, quando você chega na construção de uma equipe, aí é diferente. E eu acho que o principal fator é você contratar o treinador que consiga estar mais próximo das peças que você tem. Antigamente, era o treinador responsável pelas contratações. Hoje, cada vez menos hoje é o treinador. E dentro dos clubes, muitas vezes ele é peitado pelos responsáveis pela captação, porque ele acha que a avaliação não é exatamente aquela. E muitas vezes, quem está responsável pela captação só enxerga o jogador como uma ilha. Sim. E não ele conectado com as peças que estão em volta dele. Se ele consegue impulsionar as peças que estão em volta dele, e as peças que estão em volta dele se conseguem impulsionar as qualidades dele. Cercear as dificuldades e impulsionar as qualidades. Então, não consegue observar a conexão daquele jogador que ele está oferecendo dentro do grupo que ele tem. E isso é primordial para o sucesso do jogador e da equipe. Só mais uma coisinha em relação aos treinadores brasileiros. Está acontecendo uma coisa que ela é muito perigosa para o futebol brasileiro. Que ela vai fazer com que o futebol brasileiro perca totalmente a sua identidade. Porque
as mais variadas safras de treinadores brasileiros, ano após ano, vem perdendo o mercado. Como é que se forma um treinador? Exatamente igual como se forma um jogador, trabalhando. Perfeito. Se esse treinador não tem oportunidade de trabalhar em níveis mais altos e mais difíceis, como é que ele vai ter a condição de amadurecer o suficiente para estar à frente das grandes equipes? Ele não tem oportunidades. Perfeito. Aí tem alguns profissionais do nível de André Jardini, Um dos maiores da história do América do México. Entre outros tantos que saem, outros que me foge a memória agora, que saem e conquistam sucesso lá fora. Autuori, Filipão. Em outros momentos, Sim, né? sim. Mas aí era um momento que esses caras já saíram pronto para esses mercados. Eu estou falando de profissionais Entendi. que saíram Jovens, né? em formação para outros mercados e se formaram, estão amadurecendo nesses outros mercados, Perfeito. chegando num nível de excelência diferenciado em outros mercados. Sim. Ótimo. Natan, você tem uma questão para trazer com o Guto também? Pô, papo muito bom. É muito bom ouvir Guto Ferreira. Guto, você tinha que fazer uma live todo dia falando de futebol. Estamos aprendendo muito bom. Uma aula, né? Uma aula. Mas, ô Guto, é impossível não ter esse privilégio de estar aqui conversando com você e não tocar no assunto de 2013. A gente vai até com cuidado, porque para não extrapolar algum limite. Eu vou te pedir desculpa. Ah, tá. Porque eu acho que por mais de 10 anos eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto. E esse assunto não... Perfeito. Já não soma mais nada. Já passou, né? Já passou. Eu acho que o tempo já mostrou quem era quem, embora não mostrou os reais responsáveis. Sim. Se os responsáveis por descobrir isso não mostraram, não sou eu que vou ficar falando quem pode ter sido, quem, né? O que aconteceu sobre a minha ótica eu já expus, né? Eu não tenho mais nada para falar. A única coisa que eu posso dizer é que dentro do campo foi um trabalho magnífico, porque nós trabalhamos sem dinheiro, com 3 meses de salário atrasado, indo cada 15 dias na boca do caixa para descontar o cheque do pagamento e voltando, porque o cheque estava assustado, né? Isso só foi acumulando, mas dentro de campo a equipe evoluindo, fazendo a 8ª melhor campanha do segundo turno, e dentro de campo conseguindo estar entre os 20 clubes, entre os 20 clubes que no ano seguinte jogariam a divisão. Aí, da maneira que foi feito e o que foi criado fora de campo, até porque não foi um erro de jogador que foi expulso numa rodada e na outra rodada tinha que estar fora. Foi um erro de julgamento que foi marcado e não foi passado para a comissão técnica. Então a gente nem sabia que o jogador estava sendo julgado. Perfeito. Muito bom. Show de bola. Ô Guto, a gente também tem que te liberar aí, e obviamente as portas sempre vão estar abertas, né? A turma tá gostando muito do bate-papo, o Eduardo até mandou. Muito bom, a verdade é que o futebol europeu evoluiu muito, tanto a nível de jogadores quanto o de técnicos. Pedir pro pessoal continuar deixando like aí na nossa live, com essa aula com o Guto Ferreira. Ô Guto, eu quero, para já finalizar, e te liberar também, te perguntar sobre o que você pensa para o seu futuro
e nesse momento se existe alguma negociação, algum clube interessado, mas também pensando em futebol. Você trouxe aí alguns problemas como o calendário brasileiro, por exemplo, mas o que você espera para o futuro do futebol brasileiro, principalmente para esse 2025, e quais seus planos aí para a carreira a partir de agora? Tomara que eu, por exemplo, gostaria muito de te ver, Guto, sabe onde? Num clube emergente, recente, de SAF, que você pudesse fazer um trabalho longevo aí, quem sabe, em 2025. Não, quanto à questão dos meus planos aí, é encontrar uma equipe que me possibilite desenvolver o trabalho da melhor maneira possível, né? Um trabalho sério, um trabalho de compromisso, né? E que a gente possa ser feliz no desenvolvimento dele. Quanto à questão do futebol brasileiro, até que as pessoas responsáveis comecem a enxergar que é necessário para a evolução do futebol estar encaixando a qualidade, priorizando a qualidade e não a quantidade, inclusive os patrocinadores do futebol. Uhum. E, de repente, o desenvolvimento da qualidade pode ser menos custoso e trazer mais lucro, né, do que simplesmente a quantidade. Porque o Brasil já tem a quantidade necessária de jogos para ter o que se pensar em termos de patrocínio, de uso de marcas dentro do patrocínio. Varia as divisões, transfere os holofotes para as mais variadas divisões, dividir um pouquinho o ganho, né? Porque os grandes vão ganhar tudo. Engano. Os pequenos não precisam de uma fatia muito grande disso que os grandes recebem, e para a evolução dos grandes vai ser necessário perder um pouquinho para ganhar muito mais na frente. As ligas talvez vão auxiliar muito nisso, né, Guto? Aumentando um pouco para os pequenos, dividindo mais. Ela precisa se encaixar, né? Perfeito. Não conseguiram nem unir em uma só, né? É muito certo, Guto. Sim. Guto, eu quero te agradecer demais por ter participado com a gente. Infelizmente, nosso tempo é mais curto do que a gente gostaria, né? Mas eu agradeço muito. Eu acho que o que você disse sobre estaduais, você que é referência, já ganhou tantos e já rodou tanto pelo Brasil, foi muito pertinente dentro do assunto futebol, sobre calendário também. Gostei muito do que você disse sobre análise tática, para mim, sobre periodização tática, desculpa, uma ótica diferente para mim, e esclareceu muita coisa. Quero te agradecer por ter participado com a gente aqui do Firula. Inclusive, já estou olhando estava olhando aqui os números, mais uma vez, batendo recordes aqui na live do Firula, de visualizações, muita gente compartilhando no chat. Então, te agradeço muito por participar com a gente. Quero dizer que as portas estão sempre abertas em outras oportunidades para a gente falar também sobre alguns outros assuntos dentro desse futebol. Obrigado mesmo, viu, Guto? Eu que agradeço, né? Foi um prazer enorme, é sempre bom falar de futebol, né? A gente já está o tempo todo trocando ideia aí com as mais variadas pessoas. Tá trocando com vocês também, foi um prazer muito grande. Valeu, Guto. Muito obrigado mesmo aí. Obrigada. Volte sempre, viu? Sempre que quiser ter uma resenha com a gente aqui, pode vir para cá, que será super bem recebido. Obrigada. Tá certo. Abraço, Guto. Tá aí Guto Ferreira, técnico tão vitorioso no futebol, a gente mesmo falou, né? Dos estaduais que o Guto venceu, dos clubes por onde ele passou, por onde ele rodou, e participou com a gente com exclusividade. A primeira entrevista ao vivo do Firula, hoje com o Guto Ferreira. Então, quero agradecer também todo mundo que está aqui no chat. O Renato até mandou aqui: o Guto tinha que assumir a coordenação de base do Cruzeiro. O Guto tem muito conhecimento para isso. Agradecer o Márcio também, assessor do Guto Ferreira. O Márcio aqui. E o Luciano também, os assessores deles que nos acompanharam, nos ajudaram. Muitíssimo obrigada. Perfeito. Tá aí, ó, Henrique Moura, excelente conteúdo. Valeu, Henrique. Se inscreve aí, cara. Vamos acompanhar a Firula toda terça-feira.